vínculo de emprego é usual e normalmente linear, ou seja, o empregado presta o serviço para aquele tomador de serviços que é o empregador que lhe remunera. Há generalizado, universalizado, um fenômeno denominado a terceirização. Por que tem esta denominação? Porque aquele vínculo que seria linear e horizontal, ele passa a ser piramidal pela intervenção de um terceiro. O terceiro passa a ser o tomador de serviços, e o tomador de serviços não remunera o empregado. Quem remunera o empregado é o empregador, e o empregado presta serviços a um terceiro que é o tomador de serviços. Estabelece-se entre as duas pessoas jurídicas um vínculo comercial. Primeira observação, portanto, é que a terceirização ela não implica a eliminação do vínculo de emprego. O vínculo de emprego é mantido, mas o empregado não prestará serviços ao seu empregador, mas a um terceiro que é o tomador de serviços. Não obstante, a terceirização não elida o vínculo empregatício, ela é combatida, refutada, basicamente a partir de motivação ideológica, porque ela implicaria a precarização das condições de trabalho. Em primeiro lugar, não é verdade necessariamente porque o vínculo de emprego está mantido. Em segundo lugar, porque a terceirização ela pode, inclusive, significar que o empregado dito terceirizado tem condições de trabalho, nível salarial, superiores àqueles dos empregados primarizados da empresa prestadora de serviços e da tomadora de serviços igualmente. Um exemplo mais adequado ainda, uma empresa construtora de estradas. Esta empresa, ao chegar numa elevação, uma colina, uma montanha, ela chama essa multinacional canadense que abre o túnel. E este túnel, após concluído, é finalizado e passa a estrada dentro do túnel pela empresa construtora de estradas. O que significa? Significa que o pessoal contratado pela empresa canadense multinacional, porque é altamente especializado, tem equipamento próprio, manutenção, etc., e este pessoal tem um nível remuneratório e condições de trabalho que não apenas não são precarizados, mas, ao contrário, são superiores àqueles das empresas construtoras da estrada. Portanto, se conhecer a realidade, se conhecer os motivos econômicos, no caso especialização, contenção de custos e, portanto, de preços, isto significa que a terceirização é um fenômeno que, no caso concreto, se comprova até mesmo favorável ao trabalhador, ao empregador e ao tomador de serviços. Isto significa que a aplicação da norma jurídica, no caso da súmula 331 do TST, que fixa a validade ou não, a licitude ou não da terceirização por um conceito que nem jurídico é atividade fim ou atividade meio, não pode ser feita a interpretação e aplicação do dispositivo legal ou jurisprudencial, no caso, sem o conhecimento de fatores econômicos, sociológicos e, inclusive, políticos, e não pode ser feita de forma apenas teórica e abstrata, muito menos ideológica. Há um princípio de hermenêutica que muitas vezes é esquecido na prática. A legislação tem que ser aplicada não como o legislador queria que ela fosse na época em que editada a lei, mas sim segundo a realidade vigente, constatada,
na época futura em que a legislação será aplicada e interpretada. Portanto, o direito é apenas uma superestrutura que não é conhecido, entendido ou aplicável sem um conhecimento interdisciplinar que compreende as mais diversas e distintas doutrinas e áreas do conhecimento.